Bom dia a todos. Vamos só esperar um minuto. Vocês vão já perceber porquê. É o comboio das 9. Hoje sou um pouco atrasado. E não necessariamente por minha causa. Portanto, fico contente por saber que a minha fama de pessoa atrasada já vai longe. Calma que ele vem já aí. Queria, antes de mais, agradecer o convite para aqui estar hoje e dizer que ainda hoje, quando me levantei de manhã, primeiro ainda nem sabia o que é que ia dizer. É logo importante sabermos para o que vamos e aquilo que não sabemos que vamos dizer. E depois, ainda não ter plenamente a consciência do porquê de me terem convidado. Quando me convidaram, disseram-me que queriam que eu falasse da minha perspectiva de carreira, o que é que eu já tinha feito na minha vida, e é um facto que já fiz algumas coisas, mas daí até ter a presunção de poder estar hoje neste palco, vai um longo caminho. Conheço este fenómeno TED há já alguns anos, obviamente eu próprio me fui inspirando na minha vida em muitas talks que fui assistindo. Tenho a aplicação no meu telefone para estar sempre atento. Hoje em dia o telefone é exatamente uma extensão de nós próprios. E cheguei a uma série de conclusões com isto, que é exatamente perceber que nós já não vivemos sem ele, perceber que ontem em conversa com um primo meu, ele me diz qualquer coisa como pois é, eu estive a ver no site e estás lá a tirar uma fotografia com o teu telefone. Eu cheguei à conclusão que não apenas o telefone foi fundamental, em particular para filmar os vídeos que vocês estão aqui a ver, e já explico o porquê destes vídeos, como também porque a minha talk foi escrita na passada terça-feira no caminho de Lisboa para casa, enquanto conduzia também nas notas do telefone. Portanto, para vocês perceberem o quanto preparado eu estou para aqui estar hoje. E com isto, eu não tenho o jeito que o Joel tem, portanto, eu gostava de dizer umas piadas e não sei o quê, mas lamento, não tenho a capacidade que ele tem, além de que ele me tramou. Eu tinha 2 ou 3 ideias já pré-formatadas para dizer, uma delas é exatamente essa: como é que vocês estão aqui hoje, 9 da manhã de um sábado? Isto tem de ser mesmo bom. Eu jamais viria até para me ouvir a mim próprio, portanto... Parabéns a vocês, porque efetivamente é excelente estarem aqui, é excelente sentirmos este calor humano, portanto, e com isto começar por explicar o que é isto deste vídeo. Portanto, eu profissionalmente trabalho desde 1999 e mudei de funções há 1 ano e pouco. Hoje em dia tenho uma vida mais ou menos solitária, conduzo muito, ando muito de carro por todo o país. No último ano fiz qualquer coisa como 65 mil quilómetros e não me considerando verdadeiramente um artista, porque não sou, aliás, tenho consciência dessa limitação. Eu gostava de saber pintar, desenhar, dizer umas coisas, escrever outras, mas não, infelizmente não tenho capacidade nenhuma para isso. Então, basicamente, entretenho muitas vezes nas viagens a filmar. Não digam isto aos senhores da PSP. Bruno, por favor, quando meterem isto no YouTube, cortem esta parte, porque efetivamente é isto que eu faço. Por uma questão apenas e só de direitos de autor, dizer que todos estes vídeos têm uma banda sonora, quase podia-se chamar a banda sonora da minha vida, porque efetivamente a paixão da minha vida é a música. Para vocês perceberem como é que eu faço isto, eu vou pelo caminho e estou num determinado estado de espírito, ou meto um CD, ou está a passar uma música qualquer na rádio, eu pego e lembro-me e faço pequenos vídeos de 1, 2 minutos, pronto, por aí fora. Explicado o conceito, portanto, eu posso-vos dizer desde a 2, a 6, a 1, a 28, a 25, a 23, a 17, portanto, tem um pouco de tudo por aí fora. Isto também é bom, porque assim, vocês estão atentos ao vídeo, não estão a ouvir nada do que eu estou a dizer, o que, se a coisa correr mal, ajuda sempre alguma coisa também. Posto isto, dizer que o vídeo também só foi editado ontem. Tive de meter um dia de férias porque, infelizmente, eu nem apresentação tinha, eu não tinha tempo para fazer slides e o que é que eu podia fazer? O Bruno e o Daniel pediram-me para dizer o que é que eu tinha feito da minha vida. Ora, eu, que me considero uma pessoa suficientemente organizada, isto não é piada, é mesmo verdade, não tenho um arquivo que me permita aceder e rapidamente fazer uma apresentação daquilo que tem sido histórico da minha vida.
correndo a presunção de estar aqui a dizer sou maior da minha terra e arredores, vou tentar um pouco dizer o que é que eu já fiz, efetivamente, na minha vida. Portanto, eu comecei a trabalhar em 1999, como vos tinha dito, na Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, e, entretanto, passado alguns meses de estágio, isto agora vai passar para a parte da noite, é a parte em que eu sei que já passaram mais ou menos 6 minutos. Portanto, e que também dá para ver lá em cima. Entretanto, estou a trabalhar na Câmara de Santa Maria da Feira, fazendo um estágio e confronto-me com uma das primeiras decisões mais difíceis que eu tive de tomar na minha vida. 1 ou 2 anos antes eu tinha concorrido para um concurso público para as finanças, uma prova que milhares de pessoas foram portanto, para a Universidade de Aveiro, e recebo uma notificação em casa que tinha entrado nas finanças em Oliveira do Hospital, pois eu nem fazia mais pequena ideia onde é que era Oliveira do Hospital. Eu, na altura, com 21 anos, ou uma coisa do género, tinha de tomar uma decisão sobre continuar na Câmara ou ir para as finanças. Pois bem, foi a primeira zona de desconforto que senti na minha vida. O desconforto é bom. Eu, esta noite, eram para aí 4h da manhã, não conseguia dormir, e estava a pensar, eu vou dizer piadas, não sei dizer, vocês já perceberam, não é? Depois pensava, ok, vou fazer uns energizers, pôr aquela malta toda a trocar de lugares, a pô-los a levantar as mãos e não sei o quê, para eles se sentirem tão desconfortável quanto aquilo que eu estou neste momento, ok? E, entretanto, pensei, não sou suficientemente audaz, apesar de tudo continuo a ser um pouco conservador, não teria a coragem de vos pôr a fazer isso, até porque podia correr mal, não é? E, entretanto, com aquilo que estava a pensar fazer, pronto, disse que basicamente o caminho era só mesmo falar de mim e, podendo parecer um pouco presunçoso, tentar passar aquilo que foi o percurso da minha vida e com isto dizer que foi a decisão que eu tive de tomar e tomei, bem ou mal, se calhar hoje não estaria aqui se não tivesse tomado a opção menos confortável, que foi exatamente a decisão de ficar na altura na Câmara, não tinha garantia nenhuma. Eu ia para os quadros das finanças, que era uma cena altamente, não é? E o que é certo é que fiquei aqui, fui fazendo uma série de coisas, fui crescendo profissionalmente, porque sim, é no desconforto que nós crescemos, e fui podendo ir trabalhar numa área que já conhecia suficientemente bem, porque antes tinha sido dirigente associativo, organizava uns espetáculos para 20 pessoas, era o maior da minha terra nessa altura, e entretanto dou por mim a organizar espetáculos para 200, e passado uns tempos para 2000 e por aí fora. Entretanto, o processo vai evoluindo e pelo caminho, não apenas trabalhando na Câmara Municipal, onde tive o prazer de fazer algumas produções, outras programações, fui sendo convocado aqui e ali para também externamente ir organizando outras atividades que também por esse país iam acontecendo, seja no Porto, seja em Lisboa, seja um pouco por esse país fora. Portanto, rapidamente e muito concretamente foi isto que eu fiz na minha vida profissionalmente falando, e considero-me verdadeiramente um privilegiado, porque naquilo que é a minha vida privada, aquilo que eu mais gosto de fazer é ir a espetáculos. Portanto, eu dava por mim profissionalmente a fazer aquilo que no meu tempo livre eu fazia, que era organizar espetáculos. Portanto, nem tudo é bom, perde-se um pouco da magia do que é a montagem do espetáculo, chegar e ver e não se ter noção do pormenor. Aliás, eu passei a dar importância ao pormenor e não necessariamente ao acorde, mas ao posicionamento das luzes. Portanto, perde-se um pouco daquilo que era a magia, mas ao mesmo tempo, profissionalmente, senti-me uma pessoa altamente realizada por poder fazer, portanto, aquilo que tanto adorava fazer na minha vida privada. Isto profissionalmente. Entretanto, tudo mudou. Há 1 ano e pico, como vos disse, recebi um convite. Neste momento estou a desempenhar outro tipo de funções, um pouco mais formais. No entanto, continuo a ir a espetáculos. Essencialmente, o que importa é que, para aqui e para hoje, tentando minimamente poder-vos, não necessariamente ser inspirador, porque não tenho exatamente a presunção de eu conseguir ser, mas dar-vos exatamente esta minha experiência de vida, que é, se há altura na minha vida em que eu cresci, foi no último ano e pouco, porque eu todos os dias sou confrontado com situações de desconforto, todos os dias estou totalmente fora da minha zona de conforto, e todos os dias tenho de me superar. Hoje é um deles, por estar aqui, por estar no TED, portanto, na TED, diferente daquilo que tem sido todos estes últimos meses.
porque, efetivamente, dou por mim, por vezes, só para terem uma noção, já me aconteceu de manhã sair de casa e saber que tinha até Aveiro para decidir se ia para a Leiria ou para a Guarda, porque é ali que a estrada bifurca, e isto já me aconteceu, não ter necessariamente a informação no período da manhã para onde é que eu vou hoje, porque ao mesmo tempo estão a acontecer coisas em locais distintos e eu necessariamente tenho de estar ou num ou no outro, e portanto fazer apenas e só perceber a importância de nós nos tentarmos superar. Não terei nenhum curso para isso. Acho que o curso que nós podemos ter é o curso da vida. Por isso é que simbolicamente eu chamei a este conjunto de vídeos o Estrada da Vida, porque no fundo é um pouco o espelho daquilo que tem sido a minha vida nos últimos meses, e tentando um pouco dar imagem àquilo que é a palavra que vos estou aqui a transmitir, daquilo que eu tenho vindo a fazer. Academicamente, o que é que eu posso dizer academicamente? Tenho uma experiência mais ou menos variada, não sou especialista em nada, não sei se é bom ou se é mau, sinto-me uma pessoa suficientemente multidisciplinar por ter formações num conjunto diversificado de áreas. E com isto, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que ao longo de toda a minha vida, também aí saindo da zona de conforto, eu tenho tentado sempre acompanhar aquilo que tem vindo a ser a minha vida profissional com diferentes formações académicas, porque consciente de que o tal canudo não é necessariamente o mais importante, porque um destes dias em Coimbra estava com um senhor professor doutor que dizia qualquer coisa como muito mais do que o canudo, o que interessa é a formação. E, efetivamente, a formação, aquilo que nós somos, a educação que recebemos e aquilo que transpomos para os outros é efetivamente aquilo que importa, muito mais do que os papéis das grandes formações formais e académicas. Portanto, com isto dizer que tudo isto me levou a que há 2, 3 anos eu tivesse decidido, mais uma vez, voltar a estudar e fui fazer um mestrado numa área que toca um pouco naquilo que é o tema que hoje vai ser aqui falado, que é exatamente o mestrado em Gestão de Indústrias Criativas. E também aqui, porque é que estou a dizer isto? Tão somente porque, para dar um novo exemplo de outra zona de desconforto que decidi enfrentar, foi exatamente o momento da tomada de decisão sobre a minha dissertação, em que eu tinha um tema sobre o qual queria falar, sobre o qual eu tinha informação, sobre o qual já tinha pesquisado, e entretanto recebo uma proposta do meu orientador no sentido de dizer: mas porquê que não fazes antes sim, ele trata-me por tu, não é? Portanto, tínhamos uma relação suficientemente próxima. Porquê que não fazes antes este trabalho que queremos exatamente perceber a relação que pode ter as indústrias criativas de Macau com Portugal, nomeadamente o Porto e Norte? Aqui, mais uma vez, decidi sair da zona de conforto e, pura e simplesmente, fui para a China, estive uns tempos em Macau, aproveitei, fui a Xangai, fui a Pequim, que é tudo mais ou menos perto, sozinho. Ora, eu posso-vos dizer que eu nunca na minha vida tinha comido num restaurante chinês. Nunca. Quando eu digo nunca, é nunca. Sou um pouco esquisito. E dei por mim, mais uma vez, diariamente, a ter de me autossuperar. Fosse pela barreira linguística, fosse pela barreira gastronómica, e eu, como bom português que sou, vocês percebem pela minha barriga, portanto também gosto de comer. Pois não, acho que emagreci uns quilos, mas vindo lá com o trabalho feito, e também aqui dar este exemplo como a zona do desconforto que nos torna maiores no sentido de crescimento pessoal, no sentido de crescimento profissional. Vocês poderão estar a pensar: ok, mas com isto tudo, este rapaz deve ter nascido num berço de ouro. Não, estou à vontade quanto isto. Os meus pais têm os dois a 4ª classe. Muito trabalharam para me poder dar aquilo que eu tenho hoje, que é alguma formação académica. Com isso, eu próprio, quando comecei a trabalhar, pude fazer outras formações que eles não me podiam dar. Exatamente a pessoa que eu sou aqui hoje é um conjunto das relações que tive ao longo da minha vida com as pessoas. Ora, se estamos neste painel a falar de pessoas, felizmente eu ao longo da minha vida pude ir cruzando com um conjunto fantástico de pessoas, algumas das quais estão hoje nos painéis que vocês vão ouvir,
Portanto, eu não sou um resultado acabado, nenhum de nós é. Esta talk não é suficientemente resultado acabado nenhum, eu acho que ela está a começar agora mesmo. Com isto dizer que, portanto, pelo conjunto de relações que fui mantendo com pessoas ao longo da minha vida, portanto, sou hoje mais ou menos a pessoa que aqui está, com as experiências que tive. E com isto dizer-vos que, com pessoas, já tive as mais fantásticas e as mais tristes experiências da vida, obviamente. Andei muito tempo na minha vida, mais ou menos, enganado, porque eu achava que as pessoas eram boas por natureza e depois havia umas más. Agora, infelizmente, já cheguei quase à conclusão contrária. Isto não é nada inspirador que eu estou aqui a dizer, mas efetivamente foi uma conclusão a que eu cheguei. Isto também é bom. É bom para nos precavermos, para nos defendermos, sem deixarmos de ser genuínos independentemente de tudo, perceber que é exatamente dessas relações que nós criamos o nosso eu, com tudo aquilo que é as experiências da nossa vida. Falei das viagens, gostava de ter falado um pouco mais, porque efetivamente há um tópico que eu não posso esquecer. Quando há pouco falava e dava importância à questão da educação necessariamente não formal, um grande amigo meu um dia, numa cidade chamada Estocolmo, depois de uma passagem em que estávamos os dois suficientemente bem dispostos, ele diz qualquer coisa como: epá, isto é a melhor formação que eu posso dar a mim mesmo. E efetivamente é verdade. Portanto, nós sempre que viajamos, acima de tudo, vemos mundo, crescemos, vemos outras realidades, outras culturas, verdadeiramente podemos experienciar aquilo que é, portanto, falar outras línguas. Portanto, também aí saímos daquilo que é o nosso habitual apesar de tudo, sempre voltar a casa. Esta é a minha deixa. Eu, quando virar aqui à esquerda, estou quase em casa, portanto, isto estará quase a acabar. Que bom para vocês. E apenas dizer que, portanto, foi um prazer enorme estar aqui hoje. Não sei se consegui ser muito inspirador, no fundo, peço que não fiquem com a ideia de que eu estava aqui a ser presunçoso, porque não era nada disso. Portanto, no fundo, era tentar chegar ao encontro daquilo que me foi pedido, que foi dizer aquilo que eu já fiz na minha vida, aquilo que eu sou hoje e aquilo que eu, apesar de tudo, espero vir a ser no futuro, num processo de crescimento pessoal, que espero que não termine tão cedo. Portanto, obrigado a todos por me ouvirem, tenham um bom dia, acima de tudo, arrisquem, saiam das zonas de conforto, sejam felizes. Obrigado.